Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do podcast Ei, escuta aí, o podcast histórico do Maranhão. No episódio que marca a nossa estreia em 2025, buscaremos compreender como era a educação e a cultura do período, marcada por um sistema educacional voltado para a elite maranhense e culturalmente influenciado pela Europa, tentando absorver tanto seu estilo de vida como suas formas de pensamento. Para iniciarmos nossa discussão, é importante percebermos que, quando analisamos o perfil cultural dos colonos que vieram para Maranhão no início do período colonial, é impossível ignorar uma constatação feita pelo historiador maranhense Mário Meireles em sua obra História do Maranhão. Segundo ele, e infelizmente isso precisa ser reconhecido, o colono português, desde o governador até o bispo, com raríssimas exceções, tinha como principal objetivo o enriquecimento pessoal. Essa afirmação revela uma realidade dura, mas essencial para compreendermos os interesses e motivações que marcaram os primeiros tempos da colonização em nosso estado. Movidos, em sua maioria, pelo desejo de enriquecer e retornar à Europa, os primeiros europeus que povoaram o Maranhão pouco se preocuparam com aspectos fundamentais para a formação de uma sociedade sólida, como a cultura e a educação. O historiador Mário Meireles destaca esse descaso ao mostrar como esses setores foram negligenciados. E quando olhamos para o campo religioso, a situação também era crítica. Basta lembrar as palavras contundentes do padre Vieira, que afirmava que a maioria dos poucos padres presentes no Maranhão eram degradados, homens de má conduta e péssimo exemplo. Esse retrato evidencia como as prioridades daqueles colonizadores estavam muito longe de qualquer compromisso com o desenvolvimento cultural e moral da terra que ocupavam. O padre Vieira foi ainda mais contundente ao comentar os costumes dos primeiros colonos do Maranhão. Suas palavras não deixam dúvidas sobre a degradação moral que ele presenciou. Segundo ele, no Maranhão murmurava-se, caluniava-se, espalhava-se intrigas e, acima de tudo, mentia-se, com as palavras, com as ações e até com os pensamentos. Para Vieira, a mentira era uma prática generalizada, enraizada no comportamento de todos e presente em todos os aspectos da vida cotidiana. Esse diagnóstico severo mostra como os valores éticos estavam profundamente corrompidos nos primeiros tempos de colonização. A historiadora Maria Regina Nina Rodrigues, em sua produção Maranhão, do Europeísmo ao Nacionalismo, Política e Educação, reforça a análise de Mário Meireles, ao traçar o perfil dos primeiros colonos maranhenses. Segundo ela, a maioria desses imigrantes vinham das camadas mais humildes, oriundos de aldeias pobres de Portugal e tinham como único objetivo enriquecer. Eram, em sua grande parte, pessoas sem instrução, voltadas exclusivamente para a conquista de bens materiais. Não havia entre eles qualquer interesse pelas coisas do espírito, nem pela cultura ou pela educação. Diante desse quadro, era praticamente impossível esperar dessa população qualquer iniciativa voltada para o desenvolvimento intelectual ou para empreendimentos culturais no Maranhão colonial. Esse cenário de descaso com a cultura e a educação ajuda a explicar por que os jesuítas acabaram dominando a educação no Maranhão por tanto tempo. Desde 1626, com a criação da primeira escola em São Luís, voltada para os filhos dos colonos portugueses, foram eles os principais responsáveis pela formação intelectual na colônia, ensinando disciplinas como filosofia, teologia, retórica, gramática e as primeiras letras. Esse domínio só foi interrompido no período pombalino, quando os jesuítas foram expulsos e, em seu lugar, implantaram-se as chamadas aulas régias. No entanto, essas novas instituições fracassaram por falta de uma política educacional mais sólida e efetiva. O modelo de ensino implantado na época dava ênfase a uma formação de caráter universal e intelectual, muitas vezes distante da realidade concreta da sociedade maranhense. Essa abordagem afastava os alunos dos problemas locais e reforçava uma clara distinção entre a pequena elite instruída e a imensa maioria da população, que era escravizada e iletrada. Ao mesmo tempo, alimentava-se a ideia de que o verdadeiro mundo civilizado estava lá fora, na Europa, e que ele deveria servir como um modelo a ser seguido, mesmo que isso significasse ignorar as necessidades e as particularidades da terra em que vivia. Com a criação da Companhia de Comércio em 1755, o cenário do Maranhão começa a se transformar.
De acordo com historiadores, esse é o momento em que o Estado começa a entrar no caminho do desenvolvimento, o que abre a possibilidade de um avanço cultural significativo. Mesmo com o fracasso das aulas régias implementadas pela política pombalina, a elite agrária do Maranhão não enfrentaria grandes consequências, pois, graças à sua prosperidade econômica, conseguiu enviar os seus filhos e familiares para estudar na Europa. Esse movimento, de certa forma, contribui para a continuidade da distância entre as classes privilegiadas e a maioria da população, que ainda permanecia à margem do acesso ao conhecimento. Nesse contexto, a elite maranhense via a Europa como um verdadeiro centro da civilização e da cultura, buscando absorver seu estilo de vida e suas formas de pensamento. Durante essa época, o Maranhão recebia do Velho Mundo uma infinidade de mercadorias, desde gêneros alimentícios, mobiliários, cristais e vestuários, até tudo que estivesse em uso na Europa. Foi a partir desse intercâmbio cultural e material, somado a outros fatores, que se consolidou no Império o mito da Atenas brasileira, uma tentativa de associar o Maranhão a um ideal de sofisticação e erudição, mesmo que na prática a realidade local fosse muito diferente. Mas será que essa é realmente a única verdade sobre a cultura na sociedade maranhense durante o período colonial? E o que sabemos sobre a cultura dos povos indígenas que habitavam o Maranhão antes da chegada dos europeus? E sobre a arte, a religião, a linguagem e as formas de sociabilidade dos povos africanos, que foram trazidos para cá desde os primórdios da colonização? Infelizmente, os historiadores maranhenses pouco falaram sobre esses aspectos. Ou melhor, quase nada. Contudo, como podemos perceber, ainda há muito a ser pesquisado e produzido sobre a cultura maranhense no período colonial. E isso, é claro, abre portas para novas descobertas e interpretações sobre o passado de nossa terra. Bom, e esse foi o episódio de hoje, e se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre muito importante a sua interação. E, se possível, acompanhe nosso podcast no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Nos vemos no próximo episódio e até mais!